Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí comprei uma porra de uma vaca. Tudo as árvores, as coisas bonitas, mexerica quebrou a lária. Vai pro inferno a vaca! Vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! Aí veio o Tatola. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui o craque Neto. Tá putaço da vida, vamos dizer assim, né? Tá revoltado porque, embora a Páscoa já tenha acabado, mas ele continua comendo chocolate, vocês vão saber já já. Palha do Hugo Souza, show do Flamengo, Arrascaeta, Pedro, tudo tem direito, né? Não foi mais porque o Flamengo tirou o pé do acelerador, poderia ter sido mais. Mas vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, apito final, TV Bandeirantes. Craque Neto aí louco, né? Revoltado depois da goleada do Flamengo. Vamos ver o que ele tem a falar e vamos ver também análise e comentários, né, do pessoal aí que trabalha junto com o Neto. Vamos pro vídeo. Quer que eu fale pra você, Tatola? Quem que vai ficar de 4 no perrengue? Quer, Tatola? Tô brincando, Tatola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja todos nós e o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que voltar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder pro Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí para todos os câmeras, para todo mundo que tá trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato, porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os dois zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos, ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. A gente vai discutir muito se o Palmeiras acaba de tomar um vareio agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia. Bora, Bahia. Segue o líder, pô. Segue o líder, hein? Venceu o Corinthians, Isso, o Vasco na liderança. Tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Posse. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí comprei uma porra de uma vaca. Tudo as árvores, as coisas bonitas, mexerica quebrou a lária. Vai pro inferno a vaca! Vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros. É todo mundo no perrengue, tomando chifre, né? Ô Tatola, cuidado, Tatola, se eu te pegar no corredor aqui, eu vou te dar uma porrada, Tatola. Você não tem ideia. Porque nós perdeu, o Palmeiras perdeu, nós perdeu tudo, entendeu? O Decilo tá onde lá? Vamos ver o rolo compressor. Corinthians entrando achando que tava no carnaval, achando que tava na praia do Leblon, que é rico, né? E aí o Flamengo estando em Copacabana, chegando o pau, né? O Rogério Ceni, bota ele aí. Flamengo e Palmeiras. E o Internacional, que meteu 3-1 ontem também na equipe do Juventude. Antes do campeonato começar, eu achei que o Atlético poderia fazer uma campanha melhor. Esquece. E eu fui enganado, aí, talvez pela conquista do Paulistão. Eu coloquei o Corinthians como um time que poderia... Né? Mas são esses dois, Neto, são os 2 times a serem batidos em todas as competições nessa temporada. O Luciano... Tem um Red Bull Bragantino chegando aí. A gente não sabe que tem elenco, né? Mas tá surpreendendo. Já conseguiu a 4ª vitória seguida e encostou na liderança. Tá apenas 1 ponto do Flamengo. Juba ao vivo com Maço. Um rolo compressor em cima do Corinthians. Bota ele aí.
Tudo bem, craque Neto? Um abraço para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo para cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar fechado. Tá pensando que é sub-20, lógico, joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis... Ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara para tentar fechar Martins. o time. Martins, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. O Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto. Parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo. Parabéns a todas as pessoas, parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns, não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu, como então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com a impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gilene também, lá do lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico, mas o Tite
desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz na frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com o De La Cruz marcando pressão, com o Pedro marcando pressão, com o De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi arrasador, falar a verdade? Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Dê um endereço. É a 7ª rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo, e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo. É isso, galera. Um pequeno corte aqui do programa Apito Final, né, da TV Bandeirantes, Craque Neto, tá bom? Flamengo amassou o Corinthians, como deixou bem claro aí, poderia ter sido 7, 8, não seria nenhum exagero, 2 bolas na trave. Altas defesas do Hugo Souza, embora ele tenha falhado naquele outro lance, né? Mas tirou aquele gol que, na minha opinião, seria um gol pusca do Pedro. Várias chances que ele conseguiu tirar. Foi um massacre de finalização do Flamengo, infelizmente. Felizmente, né? Conseguimos 4 gols, mas poderia ter sido mais. Foi um passeio do Flamengo. Primeiro tempo impecável, depois no segundo tempo o Flamengo tirou o pé do acelerador. Mas mesmo assim jogou pro gasto, quando precisou fez o gol. E matou, já tinha matado o jogo no primeiro tempo, né? E fez só mais um, só para complementar o chocolate da Páscoa atrasado aí pro Craque Neto. Mas colocando nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Em relação a isso aqui, temos uma notícia muito boa. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Eu acabei de ver aqui no site do GE, né? Globoesporte.com. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. É só inverter aqui, que a gente tem que inverter às vezes para não dar problema de direitos autorais, que é bem complicado, né, em trabalhar no YouTube. Com canais de react, às vezes dá muito problema. Deixa eu só coisar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Flamengo e Corinthians quebram recorde de público no Brasileirão. Vamos ver só o ranking aqui. Como é que tá? Cadê? Aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. O jogo de ontem, né? No caso, vocês estão vendo no vídeo hoje. No jogo de ontem, Flamengo 4-0 no Corinthians, 62.940. Lembrando que o público desse jogo foi, deixa eu só pegar aqui, foi 67.501 presentes no jogaço, né, de Flamengo e Corinthians, o maior público do Brasileirão, tá bom? Lembrando que teve um público muito alto, mas foi da seleção brasileira, não vem o caso aqui. Mas o Flamengo é batendo recorde atrás de recorde. E outro recorde também foi batido foi a questão da renda bruta, 4,4 milhões de reais. O Flamengo tinha batido esse recorde há umas rodadas atrás, né, diante do Vasco, foi 3 milhões e uns quebradinhos, agora ultrapassou novamente 4,4 milhões de reais. Faturamento é muito alto, isso aqui é a renda bruta, tá bom? Faturamento muito alto aí do Flamengo, sabe que tem uns descontos, né? Uma parte vai para a FEGIR, a gente sabe como é que funciona, outra parte para o estádio e tudo mais, que eles gastam. Mais importante é que o Flamengo consiga lucrar também uma parte
em relação ao jogo de ontem, tá bom? Pessoal, pegar aqui mais um pouquinho, tá aqui, ó. Flamengo 4-0 no Corinthians, do Maracanã, 62.940 pagaram o ingresso e 68 mil e os quebradinhos presente. Rendas, né, do Brasileirão, Flamengo 4-0 no Corinthians, 4.472.000, Vasco e Flamengo 0-0, 3.306. Recorde aí os dois primeiros do Flamengo, tá bom? Lembrando que agora o Flamengo joga dentro do Botafogo da Paraíba nesta quarta-feira, o qual vai usar com certeza time alternativo, né? O próprio Felipe Luiz deixou isso bem claro na coletiva. A coletiva tá aqui no canal, vocês podem conferir na íntegra, tá bom? Coletiva muito boa do Felipe Luiz. Deixou bem claro, né, que vai poupar o Rossi, Gerson, o próprio meu nome, eu esqueci agora, o Bruno Henrique também, talvez seja poupado, coloque o... vai poupar alguns jogadores importantes da equipe, já que o Botafogo, com todo respeito, não oferece tanto perigo técnico assim para o Flamengo, por isso tem a dar-se ao luxo, respeitando o Botafogo, claro, dar-se ao luxo de trocar alguns jogadores para poder, né, preservar, conservar e manter a equipe num bom desempenho técnico, tático e físico dentro de campo. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão é domingo, diante do Cruzeiro lá no Mineirão, um jogo muito difícil, muito complicado, mas o Flamengo tem total condição de fazer um bom jogo e sair com a vitória, tá bom? Domingo, Flamengo e Cruzeiro. E quarta-feira, Botafogo da Paraíba e Flamengo. Jogão de bola aí pro Flamengo já começar com o pé direito na Copa do Brasil. O atual campeão, né? Vai defender o tricampeonato em busca do tricampeonato, o pentacampeonato em busca do Hexa, que se igualaria ao Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. O Flamengo tem 5, conseguindo. A gente sabe que a prioridade do Flamengo não é essa, tá? Em última, a prioridade do Flamengo em relação à Copa do Brasil é Brasileirão, Libertadores, embora eu não concorde muito, né? Pra mim é Libertadores e Brasileirão. Mas é os planos do José Boto, os planos da diretoria do Flamengo, do próprio Felipe Luiz, Brasileirão, Libertadores e, por último, Copa do Brasil, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos, direitos autorais, apito final, TV Bandeirantes. Valeu.